Pessoal, a ideia desse vídeo é o seguinte: a gente vai entrar agora no nosso módulo sobre hernia de disco e antes da gente entrar no conteúdo mesmo, eu gostaria de fazer alguns desenhos, alguns esquemas aqui para vocês, que vai servir de uma forma introdutória para o nosso conteúdo, mas vários desses desenhos que eu vou demonstrar aqui para vocês são imagens desenhos, né, que eu faço para mostrar para os pacientes o que é hernia de disco. Então a gente sabe que chega muito cliente para a gente, às vezes até com indicação cirúrgica, né, de uma hernia discal, e ele não sabe nem o que é o disco. Então eu gosto de fazer alguns esquemas para que eles consigam entender o que é o processo, né, para que eles consigam aderir ao nosso plano de tratamento, e isso tem vários pontos positivos, dentre eles a própria modulação da dor, né? Uma vez que ele entende o que está acontecendo com ele, ele entende o que é o prognóstico, ele vai entender que essa dor não é coisa que melhora da noite para o dia. Enfim, tem vários passos, né, que a gente vai orientando esse paciente, e esse entendimento faz toda a diferença no processo de recuperação, tá? Então, olha só, aqui ainda para a gente fazer essa introdução do nosso conteúdo, eu vou desenhar aqui, ó, isso aqui seria o corpo vertebral, tá? Então tá aqui, ó, corpo vertebral. E aqui na região central eu vou desenhar o nosso disco. Então aqui, ó, o núcleo pulposo. E de uma forma periférica, a gente tem aqui, ó, o anel fibrocartilaginoso. Tá aqui, ó. Lembrando que essa região central, ela é, na verdade, toda a composição do disco, 70 a 80% é feita de líquido, mas essa região periférica, ela é mais... tem uma capacidade maior de conter essa região central, que ela sim, proporcionalmente, é onde tem mais líquido, né? O nosso núcleo pulposo. Então, as fibras mais periféricas, ela é disposta de várias camadas, por isso que elas foram desenhadas dessa forma, e em vetores em posições distintas, que tem a função realmente de conter todo esse líquido, caso aconteça um extravasamento dele, caso aconteça ali uma hernia discal, tá? Um outro detalhe é que nessa região aqui do corpo vertebral, a gente tem a nossa placa cartilaginosa. Eu vou desenhar aqui em azul, ó. Essa placa cartilaginosa, durante o nosso processo de desenvolvimento, né, desde lá de criança, adolescência, até a fase adulta, é através dessa placa cartilaginosa onde a gente tem o desenvolvimento do corpo vertebral. Então é, de alguma forma, uma epífise de crescimento, que favorece, né, propicia o desenvolvimento desse corpo vertebral. Então esse disco, ele fica apoiado sobre a parte dele, né, apoiado sobre essa placa, que fez parte ali da epífise de crescimento, né, essa placa cartilaginosa, e através dela é onde a gente vai ter a nutrição da parte interna do disco. Então, se a gente for desenhar aqui toda a parte vascular desse disco, falando especialmente da parte arterial, ela, vou representar aqui por essas bolinhas vermelhas, tá? Ela vai ser responsável pela vascularização da parte periférica do disco, tá? Então, pela parte externa, então a parte mais periférica do disco, ele consegue receber um aporte razoável de nutrientes, de oxigênio, porque aqui eu tenho vasos sanguíneos passando aqui, tá? Já na parte interna do corpo vertebral e na parte interna do disco, essa vascularização acontece da seguinte forma: a gente vai ver umas imagens lá, onde eu tenho uma certa abertura aqui, que passa toda a parte arterial, e ela vai nutrir o corpo vertebral. E por um processo de difusão, esse nutriente que está chegando aqui para essa parte arterial atravessa essa placa cartilaginosa, que está desenhada em azul, e atravessa para a região mais central do disco. Eu vou desenhar aqui no corpo vertebral de cima e de baixo. Então, por difusão, esse nutriente, né, esses nutrientes e oxigênio conseguem penetrar e nutrir a parte mais interna do disco.
Mas tudo isso aqui, pessoal, é extremamente pobre, tá? O nosso disco intervertebral talvez seja a região do nosso corpo que é mais avascular. Então aqui eu estou mostrando as condições que permitem com que chegue ali nutrientes para a parte interna do disco, que é através desse processo que eu citei para vocês, tá? De uma vascularização que chega no corpo vertebral, através de uma região mais central, a gente vai ver uma imagem já no conteúdo mesmo de aula, e por um processo de difusão, esses nutrientes atravessam essa placa terminal para conseguir chegar aqui na parte interna do disco, lembrando que ele é basicamente avascular. Beleza? Bom, o que acontece aqui, ó? Esse desenho aqui é interessante porque eu mostro ele para muitos e muitos pacientes. É o seguinte, olha, ali eu expliquei um pouco de anatomia, né, de vascularização e etc. E aqui agora eu estou colocando uma imagem como se a gente estivesse vendo esse disco de uma região superior, tá? Então olha só. Então eu tenho aqui numa parte periférica o nosso anel fibrocartilaginoso, e nessa região central, que eu estou colorindo aqui, ó, seria o núcleo pulposo, tá? Lembrando mais uma vez que 70% a 80% de toda a composição desse disco é feita por líquido, mas que essa região central, sim, ela é mais líquido ainda, tá? E na parte periférica tem a função de realmente conter esse líquido aqui. Então, o que eu costumo explicar para os meus pacientes? Eu mostro para eles o que é o desenho do disco, e eu cito para eles que a gente tem várias questões que influenciam, né, que propiciam o desenvolvimento da hernia de disco. E uma delas é o próprio peso que a gente tem sobre essa região discal, mas especialmente uma força de cisalhamento de uma vértebra sobre a outra. Então imagina que minhas duas mãos, ó, aqui é o corpo vertebral da vértebra de cima, corpo vertebral da vértebra de baixo. E no meio aqui eu tenho o disco intervertebral. Então, se eu tenho excessos de movimento acontecendo nesse local, um cisalhamento mais amplo, com o passar do tempo, eu vou criando pequenas rachaduras, vamos dizer assim, usando esse termo, nessa parte mais periférica, tá? No anel fibrocartilaginoso. Só que com o passar do tempo, e dependendo das condições ali desse indivíduo, essa fissura, né, pode atravessar toda a sua espessura, né, do anel fibrocartilaginoso, essas placas aqui em cima, e atingir esse local que é mais líquido ainda. Ou seja, se isso aqui é mais líquido e eu formei uma rachadura nesse local, esse líquido começa a extravasar aqui para fora, saindo da região central para a periferia, e quando esse líquido vem aqui para fora, isso aqui de fato é que é hernia de disco. Então é interessante a gente explicar isso para os pacientes, porque todos eles falam, ah, tá, então agora entendi. Então hernia de disco é quando esse líquido vem aqui para fora. Exatamente, isso aí é quando esse líquido vem aqui para fora. Então, eu gosto de mostrar esse desenho, tá? E eu mostro às vezes na peça anatômica, explico de outras formas. Então fica aqui algumas dicas para vocês, mas vocês podem explicar da forma como for, tá? Então eu expliquei aqui como é realmente o desenvolvimento da hernia de disco. Agora, o que é interessante? Eu citei aqui para vocês que a maior parte, né, o disco como um todo, ele é basicamente avascular. Ele recebe um bom aporte vascular, né, ou razoável na parte periférica, e na parte interna ele tem mecanismos para também receber esse aporte nutricional, né, vasos sanguíneos chegando na parte interna desse disco, mas ele é muito fraco ainda. Então essa capacidade de regeneração da parte interna e dessas pequenas fissuras aqui, ela é reduzida, né? Porque se eu tenho um bom aporte vascular, eu levo nutrientes, levo oxigênio, eu levo uma série de substâncias que propiciam a recuperação desse tecido. Então beleza, olha só. Então mostrei essa parte vascular, mostrei aqui o desenvolvimento da hernia de disco. Agora, olha que interessante, quer ver? Eu vou desenhar aqui agora, ó, eu vou desenhar mais uma vez aqui, ó, um corpo vertebral de cima, e aqui, ó, o corpo vertebral de baixo. Eu vou tentar desenhar aqui agora um forame de conjugação. Não sei se vai sair dos melhores não, mas vamos tentar aqui, ó. Fazer ele bem amplo, tá? Só para a gente ver aqui o processo de saída da raiz nervosa e as repercussões que isso aqui tem quando a gente tem, de fato, o desenvolvimento aqui de uma hernia de disco, tá?
Então, vou desenhar aqui, isso aqui seria o processo espinhoso. Beleza. E aqui na região central, vou desenhar aqui o nosso disco, tá? Aqui o núcleo pulposo, o anel fibrocartilaginoso. Beleza, olha só. Antes de eu desenhar aqui o desenvolvimento mesmo de uma hérnia, eu queria que vocês tivessem noção da seguinte questão, né? No nosso forame aqui de conjugação, eu tenho a saída da raiz nervosa, eu tenho vasos sanguíneos, né, artérias, veias, sistema linfático, tecido gorduroso, etc. Eu tenho alguns tecidos que preenchem esse forame de conjugação. Mas um detalhe em relação à raiz nervosa é que essa raiz nervosa vai sair desse nível, né, ela vem do nível de cima, passa por aqui e desce, né? Só que a saída, a raiz nervosa mesmo, ela fica mais alta, numa região mais superior do nosso forame de conjugação. E isso aqui, anatomicamente, se torna importante para a gente, porque o disco está saindo nesse nível, aqui embaixo. Então, olha só, vamos criar a nossa linha de raciocínio. Vamos supor, então, que eu estou falando aqui agora de uma hérnia de disco. Então, eu mostrei aqui que o núcleo extravasou e veio para a região periférica. Então aqui eu vou representar como se esse núcleo estivesse vindo para a região periférica. Vou desenhar em preto aqui, uma seta preta, só para ilustrar para vocês ó, que esse núcleo está extravasando para a região periférica. Olha, beleza, tá ele ali. Então se esse núcleo extravasou, como foi feito nesse desenho, eu vou ter um aumento desse conteúdo aqui na parte externa, não é verdade? E quando esse líquido, né, esse conteúdo saiu da região mais interna aqui para fora, eu mostrei para vocês que na parte externa eu tenho bom aporte vascular, não é verdade? Então aqui ó, eu tenho artérias, vou desenhar aqui azul também, ó, eu tenho veias. Então o que, que o corpo entende quando acontece isso aqui? Ele fala, opa, peraí, extravasou alguma coisa aqui agora, que eu reconheço, porque aqui eu tenho aporte vascular. Então, ele reconhece isso aqui como se fosse, né, entre aspas, um corpo estranho. Então, quando isso aqui acontece, quando eu tenho a hérnia de disco, esse líquido extravasou aqui para a parte externa, o nosso corpo manda processo inflamatório para ajudar a fazer a fagocitose. Ele reconhece isso aqui como um corpo estranho e ele já vai combater isso aqui. Então, olha que interessante. Se o paciente tem uma hérnia de disco e ele não foi no médico, não foi no fisioterapeuta, não fez nada, mesmo assim, a sua chance de recuperação é altíssima, porque o corpo já dá condições para isso aqui se recuperar, se cicatrizar, para ele fazer essa fagocitose, para ele tirar essa herniação, tirar esse corpo estranho. Então, só de entender a anatomia e a fisiologia, eu já sei que esse indivíduo tem alta capacidade de recuperação. E isso os estudos mostram pra gente. Eu vou mostrar algumas imagens de alguns estudos aí para vocês. Primeiro, os estudos mostram que a partir de 30 anos de idade, grande parte da população já tem alteração discal, porque isso faz parte de um processo de desgaste natural do tempo. E o segundo ponto é que a maioria dessas hérnias são assintomáticas, e assintomáticas por quê? Porque esse núcleo extravasou aqui, só que a raiz nervosa está aqui em cima. Então, às vezes, esse extravasamento, às vezes o próprio processo inflamatório, que também faz aumentar esse volume, não é suficiente para tocar aqui na região neural. E esse paciente não apresenta sintomas. Então, os estudos mostram isso para gente. E a outra questão é que a maioria das hérnias, né, são assintomáticas e que a maioria delas se recupera sozinho, sem a pessoa fazer nada. Às vezes ela teve uma hérnia, o corpo já recuperou aquilo ali, ela nem teve percepção de nada, por conta dessa característica anatômica, dessa fisiologia. Além disso, eu tenho ligamentos que ajudam a conter esse extravasamento ser ainda maior. Enfim, eu tenho uma série de questões anatômicas e fisiológicas que permitem com que a maioria desses fatos realmente sejam assintomáticas e também que permitam que o corpo consiga fazer uma coisa que é inerente a ele, que é a autocura. Esse processo de autocura é inerente ao nosso corpo. E um exemplo disso é o processo inflamatório.
quando o corpo produz um processo inflamatório, ele já está combatendo alguma coisa que está errada, tá? Então, que isso aqui fique claro para vocês, tá? Extravasou, uma região que era totalmente avascular, agora ele está em contato com parte vascular. Então ele tem o reconhecimento do nosso organismo como algo estranho e ele vai combater isso aqui, produzindo o processo inflamatório que ajuda na fagocitose, a digerir tudo isso aqui, tá? Segundo ponto é que a raiz nervosa, ela sai de uma região mais superior. Por isso, em muitos casos, essa hérnia pode ser assintomática, que inclusive é a maioria dos casos, ela não está tocando o trajeto do nervo, tá? Agora, uma coisa, batendo aqui na parte fisiológica da coisa, né, é que quando esse conteúdo saiu aqui para fora, né, teve contato com toda essa parte vascular, eu tenho uma série de reações bioquímicas que acontecem nesse local, né, o processo inflamatório, etc. E essas reações bioquímicas, elas podem modificar o pH dessa região. E às vezes a irritação neural se dá muito mais por uma modificação bioquímica desses tecidos e desse pH sanguíneo nesse local, que inclusive faz a vascularização dessa parte neural, do que o fato da hérnia estar tocando o nervo. Tá? Então tudo isso está presente aqui. Tá? Beleza. Então, em relação a essa questão neural, é isso aqui, mas eu queria trazer ainda mais uma curiosidade, que é o seguinte, olha só, deixa eu desenhar aqui num tamanho um pouquinho menor, ou melhor, eu vou passar aqui de página, eu vou aproveitar já esse desenho, eu acho que através dessa explicação que eu dei anteriormente para vocês, eu queria que se tornasse claro que a hérnia de disco não é um bicho de 7 cabeças, tá? E é nossa função como fisioterapeuta tranquilizar o paciente. Porque durante muitos anos, e atualmente isso também existe, o paciente fica louco, né? Quando sabe que tem hérnia de disco, desespera, porque vai procurar no Google qualquer tipo de informação e sempre vem lá infiltração, bloqueio, cirurgias, e a maioria esmagadora delas são desnecessárias, tá? Então aqui eu quis mostrar para vocês dessa capacidade de autocura do nosso corpo, mostrando aqui através da anatomia e fisiologia como isso aqui acontece, tá? E agora eu queria mostrar um outro detalhe para vocês, que isso faz parte de uma abordagem terapêutica e que também faz parte de tranquilizar os nossos pacientes. Então é um conhecimento a mais que eu não sei se todos vocês aí têm, mas que eu faço questão de frisar. Mais uma vez mostrando a anatomia, o entendimento anatômico, para a gente criar essa linha de raciocínio, e tudo isso corrobora com o que os estudos os estudos científicos, né, têm demonstrado aí para a gente, tá? Olha só. Então aqui eu desenhei, eu vou colocar aqui, ó, essa aqui, ó, é a região anterior, e aqui a nossa região posterior, ok? Corpo vertebral, disco, e aqui o nosso processo espinhoso. Beleza. Na parte anterior, eu tenho aqui, ó, eu vou representar aqui, ó, o ligamento longitudinal anterior. Então, olha só, quando ele passa no corpo vertebral, ele passa bem aderido ao corpo vertebral. Quando chega já nessa região aqui mais inferior, nessa quina, ele tem uma certa abertura, para depois ele se fixar aqui nessa região discal, tem um certo vão, né, que eu citei aqui como abertura, e depois ele desce aderido ao corpo vertebral. E ele vai fazendo assim por todos os segmentos, tá? Vou explicar o porquê disso aqui. E aqui ele desce aderido ao corpo vertebral de novo. Beleza, então esse aqui, ó, é o ligamento longitudinal anterior. Beleza. Agora olha só, na região posterior, eu vou ter aqui ó, o ligamento longitudinal posterior, que ele vem aderido ao corpo vertebral, nessa sua região mais inicial. Aqui ó, ele tem um certo vão, adere novamente ao corpo vertebral, adere ao disco, e aqui ó, ele vem aderido ao disco, próximo a ele, colado a ele, fixa com a vértebra inferior. Aqui, ó, novamente ele tem esse vão,
E aqui ele vem de novo, ó, parte periférica, disco, fixa na vértebra inferior, tá aqui, e aqui ele tem o vão novamente. Beleza? Então aqui em azul, ligamento longitudinal posterior. Olha que interessante. Eu já mostrei em outras aulas para vocês que nessa região aqui, ó, e a gente vai repetir essa imagem, eu tenho entrada e saída, né, da parte vascular. E que nesse vão aqui, ó, eu tenho artérias, tá aqui em vermelho, e eu tenho veias, tá aqui em azul. E o que é interessante a gente saber que anatomicamente eu tenho aqui o corpo vertebral e eu tenho essa abertura ligamentar. Porque se eu estimulo movimentos da coluna, eu estimulo movimentos desse ligamento. Então ele funciona como se fosse um bombeio para estimular a entrada e a saída desses fluidos. Entrada e saída de nutrientes, de lixo metabólico. Então, por esse entendimento anatômico, cada vez mais os estudos têm mostrado aí pra gente que o paciente com dor na coluna, o paciente com crise de hernia de disco, ele precisa estar em movimento. Tá? Não tem aquela história mais de repouso. O repouso é péssimo e os estudos têm mostrado isso pra gente. Quando o paciente está em repouso, ele pode se sentir bem. Ele pode relatar que está tranquilo naquela posição. Mas quando ele tiver necessidade de fazer qualquer movimento, ele vai apresentar sintomas. Então, eles têm mostrado pra gente que só retarda o nosso processo de operação. Fora que a inatividade vai gerando ainda hipotrofia muscular, perda de condicionamento cardiorrespiratório, redução dos próprios fluidos de forma geral, retorno linfático. Você tem uma série de prejuízos com a inatividade, eu não preciso nem ficar falando aqui, né? Mas o estímulo de movimento, que aí sim eu queria que vocês relacionassem com essa parte anatômica, ele é muito benéfico por estimular toda essa parte circulatória, e a gente sempre diz que todos os tecidos, aí eu falo de músculo, víscera, articulação, ligamento, disco, tudo precisa de ter um bom aporte vascular. Porque é através do sangue que eu vou levar nutrientes, vou levar oxigênio, eu vou levar hormônios, eu vou levar tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem e para se recuperar bem. O detalhe é que um paciente que se apresenta em crises de dores na coluna de forma geral, em crise de hernia de disco, ele vai ter limitações. Só que dentro das limitações ele precisa estar em movimento. Ah, Tiago, eu só consigo ficar 3 minutos em pé. Tá excelente. Fica 2 minutos, 2 minutos e meio, daqui a pouco você senta, você deita, mas daqui a pouco você levanta de novo, deita, senta, levanta de novo. Então usa a dor de parâmetro, mas tenta estar em movimento. E gradativamente a gente consegue aumentar esse nível de dificuldade, esse nível de atividade física, e esse paciente vai de fato evoluindo, tá? Então, essa característica anatômica é importante que vocês saibam e que também tem esse direcionamento. O paciente precisa estar em movimento. Por mais limitado que ele esteja, ele precisa de fazer movimentos, nem que seja deitado. Deitado, virar de um lado, virar para o outro, ele tem que estimular o movimento, beleza? Isso aqui é um ponto. Já no ligamento longitudinal anterior, a gente viu, né, eu mostrei para vocês, que ele vem aderido ao corpo vertebral e ele apresenta um vão nessa parte periférica para depois aderir ao disco. Para fazer novamente um vão, aderir ao corpo vertebral e assim ele vai fazendo. Ou seja, próximo dessa região aqui ó, do corpo vertebral, ele tem uma certa abertura. E olha que interessante. Com o passar do tempo, pessoal, isso aqui é extremamente importante que vocês saibam, porque isso aqui chega na clínica só todo dia pra gente. Com o passar do tempo, é fisiológico que a gente tenha uma desidratação desse disco. Então, o disco que era desse tamanho, gradativamente ele vai reduzindo. Então, os pacientes mesmo falam, eu tinha 1,80 m, hoje eu tenho 1,77 m. Isso acontece, porque além das curvaturas irem ter uma tendência, né, de irem exacerbando com o passar do tempo, os discos também vão se desidratando. Imagina cada disco desidratando um pouquinho ao longo dos anos. Então, a pessoa também vai perdendo essa altura. Só que, associado a isso, né, uma das funções do disco é dar estabilidade para a nossa coluna. Então, se com o passar do tempo esse disco vai se desidratando, ele também vai perdendo essa capacidade de dar estabilidade para a nossa coluna. Então, olha só, com essa informação, imagine que você está em pé e minhas mãos aqui como se fosse seu pé, tá?
Se você está com os pés próximos um ao outro, se alguém te empurrar, fica muito mais fácil você cair, não é verdade? Agora imagine que você espaçou esse pé aqui, ó. Você aumentou essa base. Fica muito mais difícil. Se alguém te empurrar, você tem muito mais estabilidade. E olha que interessante a gente associar essas informações. Com o passar do tempo, desidratação do disco, perda da estabilidade. Ligamento longitudinal anterior, abertura nesse local. Sabe o que o corpo faz como estratégia para aumentar a sua estabilidade quando eu tenho uma desidratação desse disco? Ele começa a depositar cálcio nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Ele deposita cálcio exatamente nesse vão que o ligamento longitudinal permite. Aqui, ó. Ele começa a colocar depósito de cálcio. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, com o objetivo de aumentar a nossa base. Aumentar a estabilidade da coluna. E o que é conhecido como isso aqui? Os famosos bico de papagaio. Os nossos osteófitos. Então, todo paciente, né, é extremamente comum o paciente chegar. Ah, o médico falou comigo que meu bico de que minha dor na coluna é porque eu tenho bico de papagaio. Gente, o bico de papagaio ele existe como forma de dar estabilidade para a nossa coluna. Todas as pessoas, depois de uma certa idade, vão desenvolver isso, porque os discos vão se desidratar e a gente vai desenvolver aqui, ó, o nosso bico de papagaio. E se vocês repararem, olhem aí nos exames de imagem dos pacientes de vocês, esmagadoramente, os bicos de papagaio são desenvolvidos na região anterior. Aqui, ó, anterior. Porque o ligamento longitudinal anterior permite esse vão, permite com que o corpo faça a deposição de cálcio nesse local. Na região posterior, o ligamento longitudinal posterior, ele não permite essa abertura. O corpo não consegue fazer deposição de cálcio. Aqui poderia ser um problema, porque eu tenho a saída da raiz nervosa, né? Eu tenho mais tecidos nervosos passando na região posterior. E até por conta disso, o ligamento longitudinal posterior também tem essa função de contenção, diferentemente do ligamento longitudinal anterior, que permite o desenvolvimento do bico de papagaio. E aqui na frente, eu não tenho tecido neural. Então, o bico de papagaio gerando sintomas é um dos maiores mitos que a gente tem quando se fala da coluna, tá? E aqui está a explicação para vocês porque isso de fato acontece. Beleza, pessoal? Então, eu quis desenhar para vocês isso aqui, que eu acho que é informação relevante para a gente, porque são pacientes que chegam para a gente na clínica o tempo inteiro com esse tipo de relatos e a gente não pode cair nessa história. Então, agora, com esse conhecimento anatômico e fisiológico, vocês já conseguem, inclusive, orientar o paciente, pode desenhar algo desse tipo, explicar para ele como isso acontece, né? Na parte anterior não tem essa inervação, como eu tenho na parte anterior. Então, se o bico de papagaio fosse posterior, poderia ser um problema, poderia, mas se ele sai na parte anterior, ele não tem inervação, não é esse o problema. Então, você já tira essa informação da cabeça do paciente. Então, no próprio processo, né, quando a gente fala de neurofisiologia da dor, a gente já modula essas vias de dor na região central, quando ele entende esse mecanismo. Então, ele tira da cabeça que não é o bico de papagaio, que o bico de papagaio faz parte do processo natural do tempo. Então, enfim, vocês têm que preparar esse argumento caso o paciente chegue com esse tipo de relato, tá? E através dessas imagens anteriores, eu acho que vocês também podem tirar a ideia de como estruturar algo do tipo para explicar para o paciente de vocês. Porque eu não sei com vocês aí, mas aqui para mim, a hernia de disco eu recebo só todos os dias, né? Então, esse tipo de desenho eu já tenho o hábito de fazer com os pacientes para explicar para eles. Porque, mais uma vez, quando eles entendem o que está acontecendo com eles, fica muito mais fácil o nosso processo de tratamento, né? Ele vai entender que existe o problema, que o corpo tem condição de cicatrizar e não é da noite para o dia, isso é importante que esteja dito para eles, né? Eu sempre dou exemplo que o caso de uma hérnia, né, uma hérnia ativa, é como se a gente tivesse cortado a mão. Se eu tenho um corte aqui na minha mão, você pode passar qualquer tipo de medicamento, tomar qualquer tipo de medicamento, fazer qualquer procedimento, que no dia seguinte o corte está lá, não é verdade? O corpo vai criar processos para cicatrizar aquele corte. Então a gente precisa de tempo. Eu vou dar condições de cicatrizar isso aqui, mas eu preciso de tempo. É a mesma coisa da hernia de disco. A gente vai preparar todo o organismo desse indivíduo para propiciar com que o processo de autocura, que é inerente ao corpo desse indivíduo, acelere o processo de recuperação. Então a gente vai precisar de prazo, mas a nossa função como fisioterapeuta,
os médicos aí de forma geral, é acelerar esse processo de recuperação. E a gente vai ver isso nas aulas subsequentes, né, que a gente vai ver ainda mais sobre essa questão anatômica, os fatores que propiciam o desenvolvimento da hernia de disco e o que pode ser feito para a gente acelerar esse processo de recuperação. Beleza? Vejo vocês aí nas próximas aulas.